mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Podinista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre política, sobre direito da mulher, sobre a força que a mulher pode ter na política. E a gente está aqui hoje com uma convidada muito ilustre, tenho certeza que ela vai trazer muita reflexão pra gente. E antes, na verdade, de eu apresentar ela para vocês, eu vou pedir para, por favor, vocês seguirem aqui o canal, seguirem o Spotify ou as nossas redes sociais para ajudar esse projeto, para a gente continuar aqui trazendo sempre mais pessoas e mulheres fortes para conversar com vocês. Hoje a gente está com a Fernanda Garcia, que é vereadora aqui de Sorocaba, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória dela e também o trabalho que ela proporciona aqui na cidade de Sorocaba. Fernanda, obrigada primeiro de participar, de aceitar participar aqui com a gente. Fale um pouquinho sobre você para todo mundo te conhecer. Primeiro, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês. É sempre importante, né, esses veículos de comunicação, onde a gente tem espaço de contar um pouquinho a história. Bom, eu sou, na minha área da educação, né, eu sou professora, participei do movimento estudantil, que foi a minha meu primeiro contato aí com a política, com as questões que nos afeta diretamente, e você começa a organizar como que você pode participar, né, da vida pública, vamos colocar assim, das questões sociais de uma forma mais organizada. Então foi uma experiência através do movimento estudantil Olho Vivo, na época, que era em 2000, começou em 97, 98, teve uma grande manifestação na cidade em 2000, com a questão do passe livre, então foi quando eu realmente comecei a participar mais ativamente. Depois, como na área da educação também, como professora, né, estudante de licenciatura, nós organizávamos o Grêmio, na verdade seria o centro acadêmico, então foi uma experiência também de contato ali com as problemáticas, né, eu cursei numa escola particular, privada, então tem todas as problemáticas de uma universidade, as limitações, mas foi uma experiência interessante também. Nesse meio tempo, eu me filiei ao partido, na época era o PT. Uhum. Em 2005, eu passei para o PSOL. Nós sou uma das fundadoras do PSOL na cidade. E isso nos traz bastante alegria, porque eu vejo o partido como um espaço, né, de luta, um espaço de reflexão, de análise da sociedade e uma proposta de transformação. É um partido que abre espaço para as mulheres, né? Nós temos aí na Câmara Federal, a maioria era de mulheres, né? A gente tem a paridade que sempre defendemos, que seria metade homens, metade mulheres. Sim. Tem uma luta, né, para que a gente tenha um investimento também na participação, a incentivo de mulheres. Então, é um partido assim que é importante, tem uma importância na minha militância também, né? Legal. Então, acho que um pouco o enredo é esse, né? Eu comecei aí e na verdade você nunca para, né? Sim, e você acha que nessa época dos movimentos foi meio que um despertar de que você podia fazer uma diferença? Foi ali que você começou a sentir que talvez você podia entrar na política? Sim, na verdade, assim, eu vejo a política como um espaço, a política é de todos, né? Assim, todo momento nós fazemos política, desde a criança que nasce, começa a chorar para ser alimentada, ser trocada, é um ato político porque é um ato de reivindicar direitos. Quando meu nome foi indicada, né, para ser aí candidata a vereadora em 2012, né, foi quando eu disputei em 2011, para mim foi uma surpresa porque eu nunca tive uma pretensão de ser vereadora, de ser candidata. Eu sempre gostei muito de estar ali militando, fazendo contato direto com a população, trazendo aí as questões, ouvindo muito, né? Porque acho que a escuta é importante. E o trabalho de base. Então, eu nunca me vi, né, como uma vereadora, numa figura pública. Quando foi colocado meu nome, foi uma estranheza, eu até resisti por algum momento, mas aí eu fui convencida aí da importância de termos mulheres também no parlamento. A Câmara Municipal de Sorocaba sempre foi uma Câmara muito machista, preconceituosa, né, conservadora, e o número de mulheres sempre foi muito reduzido. Para você ter uma ideia, eu sou a 8ª mulher eleita na cidade de Sorocaba.
É muito pouco, né? Muito Dá pouco. até um nervoso até. Absurdo, né? Por mais que você tenha tido outras vereadoras que foram eleitas mais de um mandato, né? 2, 3, 4, como a vereadora Yara Bernardi na cidade, hoje está como vereadora. Então você percebe que mesmo assim não houve outras mulheres que conseguiram. E daí a gente lembra também da Salvadora Lopes, que foi a primeira mulher em 47 que foi eleita. Embora não pôde assumir, porque estava aquela discussão, né? Estava no Partido Comunista, então não autorizaram. Ela era do Partido Comunista, mas utilizou um outro partido para eleger. Então, nós tivemos uma perda. Eu acredito se a Salvadora Lopes, em 1947, né, parece tão distante, Nossa, sim. ela tivesse assumido, né, o cargo dela de vereadora, hoje a cidade seria diferente. Acho que o número de mulheres que teriam sido eleitas seria muito maior. Teria começado antes, então, as mulheres terem o seu espaço de direito lá dentro. Acredito que sim. Tanto aí postura de defesa do trabalhador, da trabalhadora, porque já houve mulheres que foram eleitas em Sorocaba, mas nem todas traziam a luta do feminismo, a luta das mulheres, né, a luta de um viés mais social, mais esquerda. Você acha que é por conta da Câmara ser muito masculina e ter essa voz machista mesmo, faz com que as mulheres que estavam lá acabavam se adaptando para conseguir ter um lugar de fala? Acabavam entrando nesse jeito? Contribui. Porque elas vão até de se defender, né? Mas muitas foram eleitas já em um partido que é um partido ou de direita ou centro-direita, que já tem um viés, uma maneira diferente de tratar, de ver a política. Quando você tem um compromisso com a luta e um compromisso, né, de transformação social, você se contrapõe a todo momento, porque os ataques são muitos, os projetos são absurdos, né, a maneira ali do trato. Se uma mulher começar, né, no plenário, eu vejo isso constantemente. Quando a gente começa a debater um assunto, sempre tem um ou outro vereador que corta. Se uma mulher da direita é cortada, né, ela talvez não age da mesma forma. Ou eles não o façam porque vê do mesmo campo. Sim. Ela não nos atrapalha, não vem pra... Porque quando você vai em um debate contrário ao que eles estão falando, tem um ataque. É uma ameaça, né? É uma ameaça. Então, eles vêm também, quando temos aí uma postura mais de confronto, né, de defender aí algumas bandeiras que para nós são muito caras, eles já se sentem ameaçados e vem o confronto. Cortar, desqualificar, né? Sim. Então, são várias questões que são colocadas. E quando você pisou a primeira vez na Câmara, o que mais te assustou na hora que você ia falar? Olha, a fala sempre para nós mulheres é sempre um espaço difícil, né? Porque o ato de fala não é um ato que foi construído socialmente para que as mulheres ocupassem esse espaço. Sempre foi reservado aos homens, né? Tanto é que se você pode observar nas escolas, né? A sua geração um pouco menos, mas a minha geração, a geração dos meus pais, né? Da minha mãe, sempre numa sala de aula, sempre os meninos que se colocavam mais na fala, né? Nós temos exemplo, eu fui professora, participei do sindicato, o maior sindicato da América Latina, que é a PUESP, uma associação, e eu fui conselheira e eu percebi nas reuniões de professores que nós organizávamos, que sempre quem comentava era sempre os homens. Quando tinha representações, vamos eleger o professor tal, né? E isso foi mudando com o tempo, mas ainda muito presente a fala ser concentrada muito no homem. Então, quando você vai para o espaço público e você se coloca ali na fala e é um ambiente hostil, porque é um ambiente hostil da Câmara Municipal, elitizado, é um ambiente machista, misógino. Então, nós percebemos, né, assim, você sente os olhares que você não pode errar em nenhum momento ali, né? Porque se você fizer uma colocação um pouco de uma forma, né, uma palavra usada de forma errada, você tem aí uma contrapartida que é o questionamento de alguns. Se fosse um homem, não seria o mesmo. Já observei em várias reuniões a mesma fala de uma mulher e de um homem. Quando uma mulher está falando,
a percepção e a observação é muito menor pela plateia, né? Pelo público. Se é um homem, parece que eles prestam mais atenção, né? Sim, Tem isso essa... é a construção machista mesmo, né? De que o homem tem mais poder de fala e mais consciência do que tá falando, e a mulher tinha que ser sempre a quieta, a acatar, né? Exatamente, aquela, né, que o ambiente interno é sempre destinado à mulher e o ambiente externo ao homem. Mas isso vem mudando, eu acho que isso foi um pouco difícil, embora eu já tenha, né, enquanto educadora, você conversa com uma sala de aula cheia de alunos, falando com sala de professores, mas é uma barreira que eu tive que ir rompendo, né? Mas na Câmara Municipal eu já cheguei um pouco mais preparada nesse sentido, mas acho que foi o mais difícil, ali foi mesmo quando você se deparar com o espaço que não era seu, se situar, né? E a responsabilidade que, né, enquanto um partido de esquerda, o PSOL, sendo a única representante na Câmara, a responsabilidade de levar a informação e de não errar mesmo, né? De você tentar fazer o máximo ali para representar, principalmente as mulheres, que nós somos minoria, né? Então, acho que isso foi uma das coisas que me causou bastante preocupação. Hoje são você e a Yara de vereadora apenas? Apenas 2 mulheres. Nós tivemos no último processo eleitoral, no meu partido, a Emanuela Barros, que foi a segunda mais votada. Nessa ela quase elegeu, mas nós não atingimos coeficiente numérico, seríamos 3, que seria excelente ter mais mulheres. Nós defendemos não só do PSOL, mas da oposição, que tivesse seria importante. Por que eu falo da oposição? Porque muitas vezes, quando nós temos mulheres que estão no campo da direita, elas fazem coro com alguns homens, né? Então, com os vereadores. A política, por mais que tenha essa questão das mulheres, mas também tem projetos que vão debater a questão social, a questão da luta de classes, né? E daí você precisa ter um posicionamento de classe. Qual que é o seu lado? Né? Você está do lado do trabalhador ou você está do lado, né, da burguesia, está do lado né, dos empresários, ou você está do lado de quem não vai realmente trazer, tem uma política que não é de representar a população. Isso é triste dizer, né? Mas não são todas as mulheres que nos representam. E é importante dizer isso. Por mais que tenha a sororidade, né? A gente respeita as mulheres, somos solidárias a vários ataques que acontecem, mas no campo político, em debates que são mais... até no campo da luta de pautas das mulheres, tem muitas pautas que as mulheres não são todas que encampam, né? E isso traz um retrocesso para a luta. Então, acho que essa questão, ela é uma preocupação e tem que ser colocada também em discussão, né? Que mulher você quer no parlamento? Né? Qual que são as suas bandeiras? E muitas vezes a gente não tem espaço de maturar isso, sim, pensar. Isso eu acho importante e é um pouco difícil os eleitores terem esse tipo de reflexão, né? Porque a gente sempre fala sobre representatividade, a gente fala sobre ter mais pessoas que são, né, da onde a gente veio no parlamento para a gente ter uma voz. E às vezes as pessoas têm uma visão deturpada de onde elas vieram mesmo, sim, né? Então, eu comecei a votar já com 16 anos, fui muito mais ativa na questão política mesmo. Hoje eu acho que depois que o Bolsonaro foi eleito, eu fiquei muito triste. Então eu dei uma diminuída assim de estar presente, porque tudo que eu via de notícia me magoava demais, né? Então pra ser sincero, dei até uma brochada na política. Mas eu sempre vi a importância de eleger pessoas que eu sei que têm um pensamento parecido com o meu. E daí é nessa hora que a gente tem que ser ainda mais crítico, né? Sim. Porque na hora de uma campanha política, as pessoas podem falar exatamente o que você quer ouvir, mas aí você tem que analisar o que a pessoa falava antes, né? Que sim, é exatamente o que aconteceu com o Bolsonaro. Ele falava uma coisa, você ia ver lá atrás, ele falava absurdos ainda maiores, e as pessoas esqueciam que a pessoa, ela é uma história completa, né? Sim. Então, isso é super importante a gente lembrar que precisa sim ter uma representatividade, precisa ter mais mulheres, e a gente tem que saber exatamente de onde essas mulheres estão vindo, né? Porque senão a gente coloca uma pessoa, por exemplo, não que eu acho ruim, acho que mulheres é importante estar lá, mas eu preciso pensar do meu lado, de onde que eu vim, de onde meus pais vieram, para eu também ter uma possibilidade de ser vista, né? De ser ouvida. Uhum. Sim, extremamente importante. Nós vemos aí, não só a pandemia, que é algo que foi devastador para o nosso país, para o mundo. Nós perdemos aí amigos, muitos perderam familiares, né? Então, sem dizer
cria um sentimento mesmo do que será o amanhã, né? Com a pandemia ficou muito instável. Mas ainda com o governo, logo, né, em 2018, né, um governo que assume em 2019 com uma postura extremamente conservadora, que você vê o trato antes com as mulheres já eram de preconceito, né? Que falou, né? Teve uma deputada, Maria do Rosário, não vou te estuprar porque você não merece, né? Ou como se o estupro o ato em si fosse ótimo. Parabéns. Se você merecesse, estava tudo ok. Né? Então, nós temos aí no quadro, né, essas visões mesmo. E Bolsonaro, ele já ficou, né, ele 27 anos aí na Câmara Federal, não apresentou nada de projetos para a população, foi sempre projetos pésimos, né? Na verdade, não apresentou e tinha posturas ruins, né? E quando foi eleito, ele já trazia um pouco isso. Eu acho que algumas pessoas mesmo falam, eu fui enganada, né? Eu acho que teve, mas tem muitas pessoas que votaram sabendo já quem que ele era. Eu tenho a impressão de que algumas pessoas se sentiram representados por ele, porque tem esse pensamento, vieram desse lugar e falaram, nossa lá, é isso que eu preciso. E daí votaram e ainda até hoje acham que estão certos, né? E eu queria analisar o cérebro dessas pessoas, mas tudo bem, acho que eu não vou ter essa oportunidade. E daí você para analisar, né? Acho que com o tempo, acho que a gente vai analisando, né? Porque tem várias pessoas com quem né? A gente, no período eleitoral, teve alguns confrontos, até pessoas da família, muitas vezes, que é muito triste, né? Você fala, nossa... E tiveram várias, né, pessoas que chegaram a brigar, sair de grupos da família nesse processo eleitoral de 2018, porque foi muito difícil. E agora continuou. A questão do desarmamento é algo muito sério. E quando as pessoas falam, mas não tem nada a ver, é proteção, você vai estar protegido? Não, nós não estamos nunca protegidos com uma pessoa que está armada. E por mais que ela faça um curso, exige também a questão emocional, né? Nós estamos no Brasil, é altíssimo, né? O Brasil é o 8º país em relação à violência doméstica, né? Se você for ver a escala, a gente tem uma escala de violência doméstica familiar muito forte, onde a gente tem um empenho para reduzir isso e parece que a gente está enxugando gelo em alguns momentos. Por mais que tenham leis importantes que foram aprovadas, né, em 2016, 2013 do feminicídio, tivemos a Lei Maria da Penha, que, né, em 2003, 2006, a Lei Maria da Penha foi extremamente importante, porém, ainda a gente tem falta os municípios, falta o Estado, o governo federal ter uma ação mais que vem realmente criar políticas públicas, campanhas para mudar essa realidade, que a gente vem lutando muito na Câmara Municipal em relação a campanhas, né, para trazer como que essa questão da violência afeta toda a família. Nós tivemos um projeto apresentado na Câmara Municipal, que é a Estratégia Saúde da Família, em conjunto, né, para reduzir a violência doméstica, através da agente comunitária de saúde, que ela é uma né, que está diretamente aí com a população, ela conversa, ela representa o elo da população como a unidade básica de saúde. E daí que nós propomos que essa agente comunitária de saúde são em grande maioria mulheres, tem homens também, mas a grande maioria são formadas por mulheres, que tivessem o curso aí com a promotora, né, do Ministério Público do Estado de São Paulo, aí trazendo quais são os indícios, como que funciona, como que se inicia o ciclo da violência. Que tem as etapas, e você vai percebendo com o decorrer, né? E que chega ao ápice, que é o feminicídio. Quando nós temos aí essa estratégia, essa proposta, a formação com a agente comunitária e também com uma cartilha explicando como que se dá, porque nós conversamos até com algumas agentes comunitárias, elas comentaram, olha, Fernanda, quando eu chego na casa de uma pessoa e vejo ali que tem indício de violência doméstica, muitas vezes é a minha vizinha, muitas vezes é alguém muito próximo ou da minha comunidade e tem o companheiro envolvido com o crime organizado. Como que eu faço, né? Ou não. Então, para não colocar em risco também a vida dessa agente comunitária, tem a cartilha. Daí você coloca a cartilha entrega para todas as mulheres. Sem dizer, você está sofrendo violência, né? Você entrega para todas. E daí teve o caso de uma senhorinha, né? Que ela comentou numa atividade, num seminário que nós organizamos na Câmara,
municipal, se eu não me engano foi em 2019, onde a Fabíola Sucasas, que é a promotora, ela trouxe, né, essa proposta junto com a Catarina, que é uma agente comunitária de São Paulo, onde elas trouxeram a Catarina comentou, falou, olha, a partir do momento que a gente fez esse contato, tinha uma senhora que ela falou assim, olha, meu marido, eu sofri agressão, mas era uma pessoa mais religiosa, né? Tinha também essa questão da igreja, né? Não pode denunciar, não pode, né, terminar o casamento. Tem pessoas que não querem terminar o casamento, elas querem que o marido pare de fazer isso. Que a pessoa mude, no caso. Que mude, ela tem esperança que vai mudar, né? E daí ela falou, olha, depois que chegou a cartilha e ele viu que é crime, que pode ir pra cadeia, nunca mais eu apanhei. Olha como é simbólico, né? E daí ela diz, porque o cara, ele vai percebendo, porque ele viu o pai fazendo isso, gerações anteriores, e quando ele se depara aí que isso é crime, e a pessoa tem que mudar, né? Eu acredito que a pessoa ela tem condições de avaliar o processo, de reformular, né, de se transformar. Tanto é que em Sorocaba nós temos o CERAV, que é o Centro, né, de Reabilitação. Deveria ser ampliado, seria obrigatório para todos os homens, né, que comete agressão, mas não é algo obrigatório. É algo que ele é indicado, ele faz se ele quiser. É uma opção, né? O homem decide se ele quer ou não participar desse... Porque, exatamente. Para quem não conhece, é como se fosse um centro psicológico mesmo. Ele vai ser atendido por psicólogos, por terapeutas, e ali eles vão refletir sobre o que foi acontecido, né? Para eles entenderem que, não tá muito certo, né? Não, tá totalmente errado. E faz uma roda de conversa, eu já visitei, o trabalho é muito bom, belíssimo. Então, tem um resultado. E eles passam a ser também os defensores, né? Quando eles entendem o processo. E quando nós tivemos esse seminário, eu ouvi isso, né? Você fala, nossa, que legal, né? Que legal você estar no caminho certo. Você vê que tem possibilidade em Sorocaba de ter essa cartilha, preparar, porque a estratégia de saúde da família já é fantástica, que é o médico que vai visitar a moradora, né? A paciente em casa, tem toda uma atenção, conhece a comunidade. E essa agente comunitária fazer esse elo. Porém, Sorocaba ainda não foi aprovado, né? Ele teria que ser encampado pelo prefeito, nós já levamos o projeto no governo anterior, né? E daí quem estava no governo era a ex-prefeita, e daí que eu falo, né? Nós levamos o projeto, infelizmente não foi encampado, mas era uma mulher que estava no governo. Nossa, e ela era delegada, ela sabe, né, de todas essas situações. Então tem toda essa problemática. A gente já questionou, né, agora estamos iniciando uma conversa na prefeitura, então acho que isso é um ponto, e trazer um pouco do armamento que defende o Bolsonaro, né, o Jair Bolsonaro, presidente, e que todas as pessoas que trabalham, né, que apoiam, defendem o armamento. Se você tem uma arma em casa, o risco da mulher que sofre violência doméstica ser morta daí com uma arma é muito maior, porque tem ali, na hora da briga, né, então os dados... Eles aumentaram quando as pessoas começaram a portar armas. A gente teve um episódio que a gente fez também falando sobre o ciclo da violência. Depois eu linko aqui para vocês darem uma olhada, mas nesse episódio a gente explica qual é o ciclo mesmo, né? Ela explica que tudo começa, na verdade, com o verbal. Então, vai começar lá com chamar de nomes pejorativos, ser um pouco mais grosso, falar mais alto, e isso vai evoluindo a pegar no braço, a empurrar, jogar alguma coisa na parede. Não necessariamente a agressão precisa ser física diretamente a você. Se essa pessoa levanta um copo e taca na parede, já é uma agressão física, porque ele poderia ter jogado em você. E ela fala que daí acontece... vai escalando porque, te xinguei de vagabunda, por exemplo. Aí ele chora, fica triste, porque ele sabe que ele fez uma coisa errada, você perdoa e volta. Aí começa tudo de novo. Daí ele joga uma coisa na parede. Aí você perdoa, volta. E ele vai vendo até onde você vai. E ele também vai achando que tá tudo normal, que ele foi feito antes. Então, é um processo mesmo de ciclos. E é uma coisa que, se a gente consegue parar no começo, ou se denuncia no começo, pode ir para um CERAV, ele pode se tratar e voltar a realmente mudar, talvez, ser uma pessoa melhor. Então, mulheres, presta atenção. Se você estiver sofrendo alguma coisa, por favor, não fique calada. Peça ajuda. Liga lá no 190 e fala que tá pedindo pizza, alguma coisa do tipo. Mas não fique calada. Tem essa força e tem esse respaldo. Eu acho super importante esses tipos de projetos, porque nós aqui, a gente sempre fala sobre esses assuntos e a gente vê que todas as violências para a mulher é muito triste e
é humilhante. Então, por ser humilhante, é difícil para a mulher falar sobre isso. É difícil ela denunciar. Então, isso vai virando um processo cada vez mais interno da mulher. Então, mexe muito com o psicológico. Ela tem medo de sair de casa, tem medo de não ser acolhida pela família, por exemplo. O episódio da Fernanda Ueda, ela também é delegada de Mairinque, e ela fala que tem esse processo. Então, a gente tem que ficar atenta mesmo com tudo isso, e quando a gente vê projetos dessa forma, a gente entende que a gente tem que chegar até a pessoa, porque é muito mais difícil ela ir até o poder público e pedir ajuda, né? E a violência psicológica, né? Esse ciclo que você traz. Ou seja, é um ciclo de violências. Sim. Patrimonial, psicológica, física, e é importantíssimo que a mulher tenha ciência disso, e quando nós temos esse trabalho, né, com a agente comunitária, traz mais um espaço, assim como a educação, né, a escola é um espaço importante. Eu participo do movimento, né, sempre participei do movimento feminista, coletivo feminista Rosa Lilás, e para mim foi uma alegria quando a gente começou a visitar escolas, né, e ainda o movimento, hoje não estou mais ativa no movimento como antes, mas elas ainda continuam visitando escolas para falar um pouco sobre a violência, debates, né? A gente percebe aí quanto que é importante. E a educação, né? Acho que a educação, eu como professora sempre defendo que a escola seja um espaço ali germinador, né? Onde você vai estar germinando, onde várias sementinhas são plantadas, e no futuro isso reverbera, né? Isso daí tem uma diferença nesses jovens que estão aí surgindo. Porque é a mesma, se a gente for pensar, né, é a mesma forma de você, quando você sofre um primeiro tipo de violência na fala, você parar ali, você está colocando um limite. Se numa criança, né, num adolescente, você ensina desde pequeno, você está colocando limite, é muito mais difícil ele evoluir para as outras áreas, né? Então, eu também acredito que se a gente tem uma educação mais eficiente em todos os âmbitos, e eu falo até mesmo, eu vejo que para mim fez muita falta, por exemplo, uma educação financeira. Então, se a gente tivesse tudo isso na escola, como adulta, a gente lidaria com as coisas um pouquinho mais, de forma mais leve, né? Dentro dessa questão ainda da violência doméstica, nós aprovamos na Câmara Municipal o Agosto Lilás, né? Que na verdade é Maria da Penha vai à escola e o Agosto Lilás, onde traz um debate da Lei Maria da Penha, como que ela funciona de uma forma mais didática para os jovens. E o interessante é que essa lei, ela surgiu numa parceria com a presidente da Comissão da Mulher Advogada, né, Adriana, agora é no Manzini, eu não lembro, mas da Adriana, que é a doutora, né, a advogada que representa essa comissão, e foi uma conversa bem legal, porque elas estavam pensando nesse projeto, né, da Maria da Penha vai à escola, ela já tem um trabalho de fazer isso, né, de ir nas escolas, enquanto comissão, e daí surgiu essa oportunidade de ter no município, estabelecido no mês de agosto, e daí por Agosto Lilás, né, que traz esse debate, de ter rodas de conversa e aberto não só para a comissão, né, da mulher advogada, mas também para grupos estudantis, movimento de mulheres, vários grupos que debatem a violência doméstica e discutem. Então, eu achei bem legal, assim, pra gente foi importante, porque fica marcado, né, fica uma obrigação também, né, abre espaço para que a escola possa debater dentro da educação, não só do município, mas também no estado. Sim. Então, isso é super importante. E todas as escolas, municipais e estaduais. Estaduais e privadas. Ai, que maravilhoso. Então, assim, é muito amplo, né? Vai falar com todas as classes, e é o mais importante. Se todo mundo tá informado, é mais difícil de a gente ter, né, crescer isso. Sim. E voltando um pouquinho lá, a gente falou muito sobre... porque tudo isso, na verdade, acaba entrando no quesito do machismo, né? E falando sobre a sua experiência na Câmara, você sente que você sofre hoje ainda muito machismo lá dentro? Sim. E como que você lida com isso? Bom, primeiro, assim, a gente lida enfrentando, né? Porque é um processo, ação e reação, né? Eu costumo falar que a Câmara Municipal, esse processo, essa legislatura, ela tá mais agressiva do que a anterior. A anterior já foi, que era um ambiente estranho, né? Que você vai se habituando e vai tendo os enfrentamentos. Mas essa, ela tá mais difícil ainda, Bruna, porque nós temos vereadores que são mais conservadores, que têm uma postura mais à extrema direita, chega até beirar o fascismo em alguns momentos. Autoritarismo, de
tentar desqualificar enquanto está falando, né, de alguma forma, não respeitar a fala que muitos faziam, mas o que eu percebi foi uma forma mais agressiva no debate, porque o debate de ideias, ele é importante, ele é necessário, e no parlamento, você o que mais faz é debater ideias, e daí é o convencimento, a gente sabe que ali, o convencimento, as posturas, né, o que eu defendo, né, o que, as ideológicas, as pessoas já estão um pouco formadas, né, a parte ideológica, mas tem projetos que é possível dialogar, né? É possível você apresentar uma emenda, ter um consenso, porque a gente está pensando na população, o que é melhor para a população. Agora, tem projetos que eles são extremamente absurdos que surgem na Câmara, desde a área da educação, proibindo, cerceando o trabalho dos educadores, professores, alegando que eles vão incentivar o erotismo na escola, sabe? Desde propostas de tirar do conselhos municipais o direito deliberativo, que é um direito do controle social extremamente importante, né? Então, e sem dizer em relação, né, às mulheres, sempre colocando projetos de lei que não os cabe, né? Não cabe, porque quando a gente vai debater algum assunto da questão das mulheres, você tem que estar conversando com as mulheres também, né? Tem que ouvir, né? Como ouvir. Vocês são representantes do povo, como que você faz algum projeto sem ouvir o povo? Isso acontece. E quando você falou, né, da postura, é agressivo mesmo nesse sentido, né? Quando a gente se depara aí com posturas, não só, porque a gente percebe a diferença do trato em um vereador e uma vereadora, né? Então, você percebe aí, por mais que seja o vereador da oposição, o trato é diferente. Porque no final de semana eles vão jogar bola e comer churrasco tudo junto. E você não é convidado. E nós, né? E nem faço questão, pode ser. Mas acontece isso, né? Então, a questão da camaradagem é muito presente. Nós, mulheres, somos mais sérias nesse ponto, né? Então, a gente tem um debate político. É lógico, fora do debate político, eu tento manter o respeito com os vereadores, mas, inclusive, no meu debate, né? A gente tenta também, eu faço o máximo ali para entrar no debate realmente das ideias, o debate de confrontar o que eu discordo, o que o nosso mandato, que a gente discorda, para que seja feita uma avaliação e tentar realmente mostrar por que esse projeto prejudica a população. Por que você vai votar num projeto do prefeito que vai aumentar cargos, né, e que vai custar 13 milhões aí para a população, sendo que não precisaria, poderia chamar concurso público, né, que nós temos aí um déficit, né, de 4.261 cargos vagos que estão aguardando ali para ser chamados. Então, você coloca... Por quê, né? Então, daí entra a discussão da troca de favores, né? E daí é outro lado na Câmara Municipal, que daí tem vereadores que ocupam cargos, né? Que indicam pessoas que apoiaram na campanha. Você acha que acontece muito isso ainda? Tem vereadores lá que tem 10 cargos indicados. Mesmo. Hoje, o prefeito, ele tem a maioria, né? Os vereadores da base dele estão bem fechados. Então, ele consegue apresentar projetos que venham prejudicar a população, que não estão esclarecidos totalmente, como projeto de habitação que foi proposto, e que você questiona e que os vereadores muitas vezes, né, ficam assim... parece que eles não... nem leram alguns projetos, né, muitas vezes, e vão votar porque o líder falou que tem que votar. Então, quando a gente faz esse confronto, traz essa discussão e tenta desconstruir toda essa arquitetura que foi colocada nesse projeto que vai prejudicar, a gente é mais atacada. Primeiro porque somos, né, um posicionamento contrário, mas acho que mais ainda porque nós somos mulheres. Se fosse homens, não teria. Então, o ataque lá é constante, palavras, assim, de tentar, não só verbalmente, de vir para cima quando está falando, né, já houve casos, mas realmente o ambiente, a todo momento, tentando desqualificar a fala da mulher. Então, é um ambiente, cada vez mais, eu venho percebendo que o ambiente está, assim, mais machista, mais autoritário, e o confronto ali, eu acho que durante essa legislatura ele vai ser assim, constante. E como que você cuida de você? Porque não é gostoso você ouvir coisas ao contrário, nem grosseria pra cima de você, principalmente no seu ambiente de trabalho, né? Sim, é terrível.
É que assim, o ambiente de trabalho a gente tem, ainda bem que as terças, né, terças e quintas, então são 2 dias do período da manhã, tendo sessão extraordinária em algum outro momento, mas que eu tenho contato direto com eles são 2 dias da semana. Então, assim, o meu trabalho, a gente tem outras coisas que são muito importantes, que é a construção para chegar até o plenário, que é discutir projetos de lei com a população. Então, quando a gente discute projetos de lei com mães que tiveram perda gestacional e que você sente que você pode fazer a diferença, isso é tão gratificante que reduz aquele, né? Porque é uma estafa, né? De você estar ali no confronto diário, né? Mas também você tem outro lado que você consegue sentir útil, né? No sentido de levar a proposta, porque essa discussão ela vai virar um projeto e você pode apresentar que é uma das partes, né? Você apresenta o projeto, ele é aprovado, o prefeito sanciona, e daí tem o projeto burocrático de fazer acontecer, que muitas vezes demora muito, né? Mas eu acho que o cuidado é um pouco isso, é estar conversando com a população, tá onde você também se sente bem acolhida, né? Tem espaços que nós somos acolhidas, mas acho que também faço terapia, né? Faço caminhada, medito, gosto muito de estar em contato com a natureza, que é onde eu me sinto recarregada das energias, né? Acho que é uma troca muito grande. Tenho uma defesa assim muito grande pelo meio ambiente, sou vegetariana, então acho que todas essas questões vão ajudando. Você vai cuidando de você de dentro para fora. Mas eu acho que conversar com pessoas sobre essas questões aí, tem dia que eu saio assim meio que destruída, sabe? Do plenário. Eu falo, gente, o que eu tô fazendo aqui? Será que... Eu trabalhei 1 mês na Câmara, tirando foto de um vereador da... Eu nem lembro qual que era o partido dele, mas eu tava trabalhando mesmo. E eu lembro que eu ia nos plenários de terça e quinta, tava lá também. A primeira coisa que eu sempre notava era que você e a Yara chegavam no horário, todos os outros não chegam no horário, gente. Vocês não têm noção que ódio que isso dá. Se eu não me engano, começa às 8h30 a sessão, e eles chegavam às 9h30, começa, assim, os trabalhos para abrir às 9. Então, e eu chegava lá às 8, eu ia pra tirar foto mesmo, e assim, tinha dias que eu falava, gente, eu acho que eu nunca na minha vida vou conseguir fazer isso, de falar, porque eu via que quando você ou a Yara pegavam no microfone pra falar, era muito mais propenso dos outros pegarem o microfone também e falar em cima. Sim. Então eu falava, gente, socorro, o que eu tô fazendo aqui no meio? Então, se você não teve a experiência, vá até a Câmara, veja como que é uma sessão. Você pode ir num dia bom e ficar feliz com o que vai ser discutido, você pode ir num dia bom e ficar frustrado. Então, assim, os dias que eu participei mesmo, eu lembro que eu ficava até um pouco nervosa, que eu falava, gente, eu quero falar também, porque eu quero ajudar. Então, é uma experiência que eu acho que todo mundo tem que viver, tem que ver, e para entender mesmo como até funciona a política na cidade, porque às vezes as pessoas não têm essa noção, não sabem como que funciona, quais são os processos, né? E hoje, assim, olhando todo o trabalho que você faz, qual que é a importância de a gente tentar sempre colocar mais mulheres lá? A importância é a gente fortalecer a luta, né? Eu acho que toda sociedade tem que ter a paridade. Acho que a gente tem que ter representações, seja não só das mulheres, né? Eu acho assim, se a gente pegar a questão racial, a questão da pessoa que tem com deficiência, né? Nós pegarmos aí a sociedade, ela é diversa, né? Não dá para ter só um tipo de representante. Então, eu acredito que hoje a Câmara Municipal ela não representa a totalidade da população, né? As minorias, né, que são maioria na sociedade, a luta racial, a luta LGBT, QI+, a luta da pessoa com deficiência e todas as demais, elas são necessárias. Nós fazemos esse embate na Câmara, estamos lá para representá-los, né, enquanto movimentos, através de conversas com eles, né? Mas eu sinto, assim, é importante também tê-los lá. Então, no processo eleitoral, ele é importante, muitas pessoas não veem, né? Então, eu acredito que temos mais representantes, dá uma diferença enorme, e principalmente a gente está falando debate de gênero, né? Então é importante ter mais mulheres, porque eu acredito, se tivesse 50% de mulheres na Câmara Municipal de Sorocaba, em todas as câmaras de outras cidades, né, na Câmara Federal, a gente teria aí uma outra visão. Eu acho que isso ia mudar.
não só os projetos de lei, mas o trato na política, porque nós temos um jeito de debater, embora algumas mulheres, eu percebo que para se defender elas começam a agir um pouco, um perfil também mais masculino, né? Mais duro, né? Mais duro. Eu acho, e tem perfis, né? Tem cada um tem o seu perfil. Mas eu acho que a gente tem o hábito, né? A gente vai para o confronto, mas a gente não quer esse tipo de política que está aí. A gente quer construir uma outra forma de fazer política, né? Não é essa política tão agressiva, competitiva, mas também é uma política de fazer a construção e principalmente, né? Porque eu entendo que o espaço parlamento é um espaço de disputa. É um espaço de disputa de ideias. Sim. É ali que a gente também defende os interesses da classe trabalhadora, das mulheres, que são as mais prejudicadas nesse processo de pandemia, porque se você tem, né, na escala, até se for falar na escala salarial, né, se você vê, né, a gente pega assim, a mulher... e o homem, a mulher ganha menos. Daí você vê a questão racial. A mulher negra ganha menos ainda. Mas em todas as fases, nós mulheres somos a que tá ali bem mais sendo prejudicada em relação a estruturas públicas, porque são elas, né, somos nós que levamos filhos, sobrinhos, a família para a UBS, se ela tá ruim, nós que estamos ali. A carga da mulher é muito maior. A carga, sem dizer, né, a dupla, tripla jornada de trabalho. Então, a todo momento, a gente tem uma carga muito grande. Então, se a gente tem mulheres, um número maior de mulheres participando da política, a gente transforma. E não digo só participando no parlamento, mas eu digo participando em todos os espaços. Seja numa reunião de professores, colocando a problemática, defendendo o direito da mulher, né, ao auxílio, né, a afastamento, a gestão, a questão da maternidade, eu digo na empresa, no comércio, né, na rua, todos os lugares nós podemos participar e nos posicionarmos. Sim. Como que você acha que a gente consegue fazer com que as mulheres participem mais? Primeiro, acho que a gente tem que mudar a sociedade, né? Porque hoje a gente tem uma sobrecarga. Tem mulheres que querem muito participar, mas elas chegam em casa cansadas. Elas vão fazer a janta, dar banho nas crianças, organizar a casa, colocar a roupa para bater. Por mais que ela se organize todo dia para fazer um pouquinho, né? É um tempo dela que ela está deixando de ler o jornal, de ler uma revista, de debater o assunto, de descansar e ter possibilidade de criar algo, Sim, né? Porque a gente precisa, né? Se não descansa, a cabeça não funciona, você não tem mais ideia, não tem mais nada. E a energia física, né? A energia mental que você precisa usar para você elaborar, para você pensar e sentir também em condições de estar atuando. Essas são as escolhas que as mulheres fazem, né? Entre manter ali uma questão que foi obrigatoriamente ela assume, né? Porque se ela não fizer, muitas vezes ninguém faz. Nós temos diversas mulheres que são mães solo. E tem outras, tem um companheiro que há muitos estão começando a se engajar, né? Mas ainda tem muitos que acreditam que chega em casa é essa obrigação da mulher. Ele vai tomar banho e fica sentadinho assistindo futebol, assistindo, né? Ou vai dormir, ou vai fazer outra coisa, mas não se sente parte. Né? E daí é importante salientar que eu acho que isso vem mudando bastante. Eu acho que tem vários homens que estão começando a participar, mas ainda lentamente. E nesse processo as mulheres têm sobrecarga de trabalho. É difícil você se dedicar à política, né? Porque exige também, né, que você está participando dos movimentos, movimentos de mulheres, você vai discutir alguns temas, vai estudar sobre o tema. Tudo demanda tempo, né? E se a mulher já não tem tempo para ela e para a rotina dela, como que vai ter tempo para pensar em outras possibilidades? E a mulher gasta, né, por semana, ela gasta bastante tempo fazendo esses afazeres, diferente dos homens. Então, acho que é uma construção. Para que elas participem mais, a gente tenta organizar reuniões que sejam horários, sejam mais acessíveis. Nós já organizamos até reuniões com o espaço de ciranda, uma pessoa específica para ficar com as crianças, para que a mulher possa participar da reunião, que seria o correto. Inclusive, nós defendemos que a Câmara Municipal tenha uma ciranda para as crianças, porque a mulher pode ir lá assistir a sessão e levar os filhos, né, e ficar na ciranda para que ela tenha o espaço aí de acompanhar a sessão, uma audiência pública, por que não? Seria maravilhoso. Seria, e a gente tem que começar a virar a chavinha, né, e começar a pensar de outra forma. Como que eu trago essa mulher para participar? Essa é engraçado jovem. Que você para pensar que mãe também é um ser humano que também precisa falar sobre os direitos e as suas vontades como um cidadão, e se ela tem uma criança no colo, isso fica um pouquinho mais, né,
Porque a gente precisa cuidar daquela criança pequena. Como que a gente só dá, tá bom, vou ali discutir, deixa a criança, não existe isso. Então todos os espaços precisariam ter essa consciência. E o fato dela, quando ela é mãe, já era uma criança, né? Os problemas que tinha, eles continuam. Na verdade, vai agregar, porque ela vai entrar no universo que ela não tinha domínio, né? Ela vai no universo da maternidade e daí de outros afazeres, ou seja, vai ampliar ainda, né? As tarefas e a visão do que a estrutura pública funciona ou não. Mas embora a gente tenha toda essa dificuldade, Bruna, nós temos nos bairros as reuniões que nós organizamos com os moradores para discutir problema do asfalto, que ainda tem, problema do posto de saúde, a escola que teria que ter período integral para todos, né, berçário, maternal. Então, tem várias formas ali várias lutas são organizadas. E eu percebo que muitas lideranças, quando são temas de políticas públicas, muitas lideranças são mulheres. Mas na hora de falar, elas dão a oportunidade, elas falam, não, ele fala, sabe? Não, ele fala melhor, né? E entra naquela discussão do ato da fala, né? Sempre foi deixado pro homem. E daí a gente tem um pouco disso, mas eu percebo que as mulheres, elas são atuantes, por mais que tenham diversos problemas, elas estão ali, elas se dedicam para participar. Quando a coisa não tem mais jeito, não, tem que ir, vou questionar, vou brigar. Elas são muito, assim, a gente tem esse ato de ser determinada, né? Sim. Então, elas, assim, você percebe que no bairro a gente tem várias mulheres são lutadoras, na educação, na saúde. O fato mesmo, né, da pandemia, quantas mulheres guerreiras, né, que assim, permaneceram na primeira linha do fronte ali, para atender a população. E quando a gente fala mulheres, porque na saúde a maioria dos profissionais são do sexo feminino. Sim. A maioria, né? Porque a gente sempre teve esse cuidado, né? O trabalho de cuidar sempre foi da mulher. E que foi construído. Porque quando a criança nasce, não, né? Você não tem um teste de habilidade. O que você gosta, né? Para dizer, essa criança ela vai ser uma excelente arquiteta, uma excelente enfermeira, médica, né? Professora. Não tem esse teste. Você vai sendo construída com o passar do tempo, que é a construção social. Então, a construção social determina, né, o papel da mulher na sociedade e é isso que a gente vem debatendo e que tem que ser transformado através, né, da luta feminista, que acho que é um espaço que traz essa discussão. Inclusive que o trabalho doméstico deveria ser assalariado, né, tem várias pensadoras que defendem isso. A Silvia Frederici, ela faz essa defesa, né, que deveria ser remunerado o trabalho assalariado. Se todas as mulheres em casa tivessem um salário, com certeza seria outro patamar também, né? Porque você tem ali o fato da mulher, ela estar em casa, mas ela ter um recurso, ela poder fazer, né, organizar economicamente, até a questão da violência doméstica poderia ter um impacto nisso. Sim. E a questão também da valorização, porque hoje o trabalho doméstico, ele não é valorizado. Inclusive, tem uma pesquisa que o trabalho onde tem maioria do sexo feminino, ele é mais desvalorizado do que o trabalho onde tem maioria do sexo masculino. Essa é um dado estatístico comprovado através de pesquisa. Sim. Que reflete a sociedade que nós temos, que ela ainda é muito machista, né? Exatamente. Eu vejo que as pessoas têm até um receio de falar sobre esses termos, né? Porque na internet, principalmente, os termos são propagados de formas errôneas, né? As pessoas falam sobre os significados errados dessas palavras, mas é importante a gente entender que sim, a gente vive numa sociedade onde o homem sempre foi colocado como a prioridade de alguma forma, e isso não tem como discutir. E isso eu não tô falando que só porque você é homem você é mau, não. Até mulheres são machistas, então a gente sabe que essa construção existe e quando a gente toma consciência disso, a gente consegue pelo menos lutar um pouquinho contra esses padrões que existem, né? E para finalizar, Fernanda, quais são as mulheres hoje que te inspiram a continuar? Olha, acho que se a gente pegar, tem as mulheres que são invisibilizadas, né? Que são do dia a dia, que a gente tem contato. Você fala, nossa, que mulher guerreira, né? Como ela me representa também, embora não esteja no parlamento, na vida política, mas é uma mulher que faz de tudo ali para sobreviver, tem ideias. Então, acho que tem muitas mulheres invisibilizadas, né? Que são pela sociedade, desde a moradora no bairro, que participa da pastoral da saúde, né? Tem uma moradora, né, que a gente tem um contato com ela, que é muito importante, né, tem a Dona Elisa,
Silva, que ela é uma moradora que sempre participa no bairro, que é uma mulher que fez multimistura, que também me representa, desde Salvadora Lopes, que é a história dela, Simone de Beauvoir, acho que a gente tem as nossas parlamentares também, né, que nos representam, mas eu acho assim que as mulheres, a gente tem as mulheres que vieram antes de nós, que deixaram seu legado, e tem muitas mulheres jovens que estão surgindo, né, como vocês aqui, que também nos representam, né, que me representa, porque traz um debate importantíssimo de transformação. Eu acho que muitas vezes a gente fica no macro, né, mas os trabalhos que vão sendo organizados, né, os focos, né, assim, grupos, os movimentos que parecem pequenos, mas eles têm uma ação tão grande, porque são esses que movimentam a base. Sim. Que estremece a pirâmide, né? Porque a gente tem uma base, né, dos explorados, e a gente chega no topo, que são quem tem o poder aquisitivo, que é 1% dos mais ricos, né, do mundo. E quando a gente se movimenta, principalmente nós mulheres, a gente estremece essa base. Então, acho que as mulheres de luta me representam, né? Sem dizer as outras que já são aí, né, que a gente vem discutindo, mas as mulheres que estão aí na linha de frente me representam bastante. Maravilha, eu tenho esse mesmo pensamento, porque toda vez que me perguntam quem te inspira, as primeiras pessoas que vêm são as mulheres que eu tenho mais contato. Lógico que a gente tem inspirações famosas e tudo mais, mas as primeiras sempre são as que Sim. a gente tem um contato e vê a força delas. Uhum. E é engraçado que quando elas não têm mesmo esse foco de uma fama, a gente ainda acha que elas são mais fortes, porque elas poderiam estar quietas, mas elas estão ali se movimentando. Sim. Isso é maravilhoso. Então, Fernanda, eu acredito que a nossa conversa foi maravilhosa. Eu espero que todo mundo que escutou, assistiu até agora tenha gostado muito. Então, eu agradeço muito sua presença. Obrigada. Agradeço muito, né, o projeto que vocês estão organizando, estão dando vida, a levar essa possibilidade, né, das pessoas conhecerem um pouquinho o nosso trabalho. A gente sempre está à disposição no mandato, estamos em movimentos sociais, nas ruas aí, questionando o sistema. Nós vamos ter aí março, né, 2022, que a gente pretende aí ter várias mobilizações na cidade. Acho que é importante também as mulheres se organizarem, não só no dia 8 de março, é óbvio, né? No dia 14 de março, que é um símbolo pra gente, quando foi a Marielle Franco foi assassinada. Mas acho que todos os espaços... E é isso, acho que é importante que as mulheres se movimentem, né? Como disse Simone de Beauvoir, né? Não, Rosa Luxemburgo, que diz, só sente as correntes quem se movimenta. Então, a gente começa a movimentar, a gente sente as correntes estão nos pegando, né? Uhum. E daí a gente sente aí, vê o problema e começa a atacar esse problema. Então, acho que é isso. Vamos nos movimentar para que a gente possa aí romper essas correntes que são do patriarcado há muitos e muitos anos, né? Que a gente possa aí trazer e transformar a sociedade. Acho que esse é o objetivo. E obrigada novamente pelo espaço. Imagina, eu fico muito feliz de você ter vindo, gosto desse tipo de conversa que com certeza vai fazer todo mundo aí raciocinar, dar uma refletida, vai refletir sobre as situações e isso faz com que a gente realmente sinta uma força um pouquinho maior pra gente conseguir mudar e mudar aos poucos, porque a gente também às vezes é ansiosa, quer mudar rápido, não adianta, mas aos poucos a gente vai ajustando. Então, obrigada novamente e obrigada a você também que escutou ou assistiu até agora. Não esquece de seguir a Fernanda nas redes sociais, eu vou colocar aqui na tela para vocês seguirem ela e também seguir o Podinista em todas as redes pra gente continuar aqui com esse projeto maravilhoso. Então, obrigada e até a semana que vem.